Fala pessoal, sou o professor Oswaldo e estamos de volta para a segunda parte e última da videoaula sobre introdução aos modelos ágeis, na disciplina de introdução a processos e requisitos de software. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos complementar o conteúdo dessa videoaula. Tá? Na última videoaula, pessoal, a gente falou, fez toda uma recapitulação sobre conceitos de processos, que a gente viu desde o início da disciplina. Revimos também alguns conceitos mais voltados para a época do surgimento dos modelos prescritivos, que foram os primeiros para solucionar aquela confusão da crise do software, e vimos que, com a utilização desses modelos prescritivos, alguns profissionais da área estavam se sentindo incomodados devido à rigidez e burocracia exigida nesses modelos prescritivos. E a partir daí, então, foi surgindo a necessidade de uma nova abordagem mais eficiente, mais ágil. E aí, em 2001, ficou marcado naquela reunião gelada o surgimento dos modelos ágeis por meio do Manifesto Ágil. Tá bom? Isso tudo a gente viu na videoaula passada. A videoaula passada, na realidade, a parte 1 dessa videoaula. Beleza? Você pode encontrar aqui no card e também nas referências aqui na descrição do vídeo. Então, a gente parou, vamos continuar a partir do momento que paramos na videoaula anterior, que foi as cerimônias do Scrum. A gente falou sobre os papéis e vamos agora falar especificamente sobre as cerimônias, as reuniões do Scrum, que oficialmente existem, são 4 delas, para tratar todos aqueles aspectos do funcionamento do Scrum, que são o planejamento, o desenvolvimento e o encerramento. Tá certo? Vamos falar algumas observações, quem é que participa dessas reuniões e etc. Então, bora lá. Então, essas reuniões, pessoal, como eu já tinha adiantado para vocês, são essas 4, certo? Sprint Planning Meeting, que é a reunião de planejamento da sprint. Ela acontece para planejar aquelas iterações, para planejar as sprints, Isso daí evidenciando o planejamento em si. Daily Scrum Meeting, que nada mais é do que a reunião diária do Scrum. Então, mostrando o próprio ciclo do Scrum, eu mostrei que sobre a sprint fica a Daily Meeting, a reunião diária. Então, todo dia o time faz essa reunião diária de mais ou menos 15 minutos para tratar sobre o que tem acontecido durante o desenvolvimento da sprint. Temos também a Sprint Review e a Sprint Retrospective, que é a revisão da sprint e a retrospectiva da sprint. Como o próprio nome diz, revisão do que aconteceu na sprint e a retrospectiva. E aí tem uma diferença sobre esses dois aspectos, a gente vai tratar quando estiver falando sobre elas, tá bom? Vamos, então, tratar sobre essas cerimônias, começando pela Sprint Planning Meeting, tá bom? A Sprint Planning Meeting, pessoal, ela acontece para planejar as iterações que são as sprints. Ela acontece antes da sprint ser executada, tá bom? Ela acontece bem no começo, para se ter certeza do que vai fazer naquela sprint, todos ficarem bem estabelecidos do que vai estar acontecendo, tá bom? Aqui só para orientar vocês, então vamos lá. Mostrando aqui, beleza. Então, a Sprint Planning Meeting, a reunião de planejamento da sprint, o que acontece nessa reunião? O Product Owner, que é o PO, a sigla para Product Owner, PO, ele apresenta as histórias e suas prioridades. Essas histórias, pessoal, são os requisitos, as necessidades do sistema, que aqueles apresentam como histórias de usuário. Aí tem todo um padrãozinho, de como é que são feitas as histórias de usuário, mas basicamente você tem que entender que essas histórias de usuários, elas representam os requisitos, as necessidades do sistema, aquilo que vai gerar algo de valor para o cliente. Então, nada mais justo que o representante do cliente trazer essa informação aí das necessidades do sistema. O time seleciona, então, as histórias que vão compor aquela sprint. Então, nesse momento, que o Product Owner está informando as necessidades do sistema, aí o time se planeja para o que vai ser trabalhado dentro daquelas necessidades durante aquela sprint. Então, isso acontece sempre planejando cada sprint durante o processo no Scrum, tá bom? O time seleciona as histórias para compor as sprints e quebra essas histórias em tarefas, porque uma história, um requisito, pode ser muito abrangente, Então, quebra-se isso, decompõe-se isso em tarefas menores, para poder dividir para o time completo, tá certo? O Product Owner mais o time define, então, o Sprint Backlog, O Sprint Backlog, que é uma parte do Product Backlog, Então, esse Sprint Backlog, ele é formado por essas tarefas a partir dessas histórias, a partir desses requisitos, e o objetivo daquela sprint é criado, ou seja, Sprint Goal. Então, se tem um objetivo para aquela sprint.
O objetivo é desenvolver todas as funcionalidades que estão no Sprint Backlog. É isso aqui que vai ser entregue. Então, o Sprint Goal é o objetivo para aquela iteração. Isso tudo é definido nessa reunião de planejamento, tá certo? Podem partir dela o Product Owner, que é quem vai estar apresentando as histórias, e o time, que é quem, junto com o o Product Owner, o Product Owner vai então, né, selecionar essas histórias e transformar em tarefas para os demais membros do time. O Scrum Master ele participa facilitando a reunião, né, mas a participação dele é essa, facilitar a reunião porque ele é o responsável por manter as regras do Scrum, tá bom? Mas basicamente, o Product Owner traz as histórias de usuários e juntamente com o time forma-se então o Sprint Backlog, que são as funcionalidades que vão ser tratadas durante a sprint e define-se o objetivo daquela sprint, tá? Então aí ela vai demorar de 2 a 4 semanas para cumprir esse objetivo. Isso a reunião de planejamento do Scrum, mais conhecida também do inglês Sprint Planning Meeting, tá bom? Próxima reunião, Daily Scrum Meeting, né? Reunião diária do Scrum. Essa reunião, como o próprio nome diz, ela acontece todo dia. O que é tratado nessa reunião? Então, assim, basicamente a reunião rápida, apenas para manter todos informados, tá? Quem participa? O time, porque é uma reunião bem focada no que o time tem feito, e o Scrum Master. Tá? O Scrum Master ele é o facilitador dessa reunião e a participação dele, né, é em facilitar a reunião e caso exista algum obstáculo, ele é informado, porque ele é o responsável por remover esses obstáculos. Então, assim, nesses 15 minutos, geralmente acontece em pé, certo? Por isso que aqui na figura está em pé. O pessoal do time vai se comunicar sobre o que foi feito no dia anterior, né? O que você fez ontem, o que você vai fazer hoje? Existe algum obstáculo para aquilo que você vai fazer hoje? Então, cada um do time vai responder essa pergunta, né? Para que todos fiquem informados do que está sendo feito. Claro que vocês podem trabalhar, como eles estão mostrando aqui na figura, você pode trabalhar olhando para as tarefas que foram feitas, inclusive, né, tem uma estrutura que a gente utiliza que é o Kanban, que pode facilitar isso daí para vocês. Eu não vou estar mostrando o Kanban aqui, pessoal, também não estou descrevendo questão de história de usuário, porque, como eu falei, ia levar muito tempo além do previsto para a gente complementar esse assunto. Então, assim, eu estou dando informações e estou sugerindo, né, esses termos para que vocês deem uma pesquisadinha, que vocês encontram facilmente material sobre Kanban, né, material sobre história do usuário, e eu recomendo essa leitura, essa pesquisa aí para vocês, certo? Fiquem ligados nisso daí. Beleza, então cada um dos times vai responder essas 3 perguntas e caso tenha algum obstáculo, aciona o Scrum Master para que isso seja removido e possa dar prosseguimento às atividades. Tá certo? As respostas de cada uma dessas perguntas serão tomadas como compromisso de que cada um vai estar seguindo com o planejado para aquela sprint. Tá certo? Então, ela deve durar 15 minutos, então é coisa rápida, cada um vai falar, vai ser bem direto na sua exposição, né? Não deve ser uma coisa demorada, porque o negócio aqui é ser prático, né? Ser ágil, fazer as coisas acontecerem. Né? Então, Daily Scrum Meeting, né? Reunião diária, nossa segunda cerimônia do Scrum. Próxima, Sprint Review, revisão da sprint. Né? Como o próprio nome diz, é uma revisão do que aconteceu na sprint, então deve acontecer para os finalmente da sprint, tá? Então, é o momento de apresentação dos resultados, né, daquilo que foi feito na sprint e feita a demonstração de novas funcionalidades, né? E pode ser algo informal, não precisa estar utilizando slide, você pode ser, né, realmente os desenvolvedores mostrando no computador como está sendo feito aqui, né, para todos os membros do time, o que foi feito, o que foi desenvolvido, tá? E é uma forma também de informar o que foi feito. Né? Se realmente obteve êxito no objetivo, no sprint goal daquela sprint. Né? O Scrum Master, mais uma vez, ele é facilitador da reunião, é o time que faz essa reunião e o Product Owner até pode também fazer parte para ver o que foi feito. Tá certo? Essa é a revisão da sprint. A sprint review ela acontece ao final da sprint. Sprint Retrospective, a retrospectiva da sprint, também acontece ao final e você vai ver o que é que deu certo e o que é que não deu certo durante o seu desenvolvimento. Tá? Isso daí geralmente é uma coisa mais voltada para o time, né? Eles vão ver o que é que dentro do que eles trabalharam deu certo e que a gente pode utilizar posteriormente e o que é que não deu muito certo e que tem que melhorar. Né? Isso daqui, como eu falei, é mais voltado para o time. O Scrum Master sempre está trabalhando como facilitador dessas reuniões, certo? Mas é mais focado realmente no time, no que ele se compromete a melhorar nas próximas iterações. Então, a retrospectiva da sprint, né, o objetivo dela é essa, né? O que deu certo
que a gente vai usar e o que é que não deu certo e que deve melhorar, tá bom? Né? Então, essa diferença básica sobre a revisão da sprint é para mostrar o que foi feito, o que foi produzido na sprint, inclusive o Product Owner pode participar para ver os resultados, e a retrospectiva é uma coisa mais voltada para o time, para ver como o time pode melhorar o seu rendimento dentro do processo, tá certo? Né? Não confundam, não são a mesma coisa, né? Tem objetivos diferentes. E questão de tempo, pessoal, não tem regras em relação ao tempo, né? Claro que a daily meeting acontece em 15 minutos. Então, tem reuniões que podem realmente ser bem rápidas, bem diretas. A questão aqui não é passar uma manhã conversando sobre o que é que não deu certo, o que é que deu certo. É realmente ser direto, ver, saber o que é que não deu certo e o que deu certo. Ah, a gente trabalhou com codificação em pares, um fazia enquanto o outro revisava, isso daí deu certo. Então, vamos usar posteriormente, né? Isso evidencia, né, aquela característica do Scrum que é voltada para o gerenciamento do projeto, né? Então, não tem estabelecido como é que ocorre o desenvolvimento do software em si. Então, né, nisso aí, quando você está utilizando uma abordagem combinada com o Scrum para o desenvolvimento em si, você vai vendo o que é que deu certo e o que é que pode melhorar, tá bom? Isso para facilitar o desenvolvimento do seu projeto, beleza? Sim, as cerimônias são simples, né? A explicação delas são bem simples, a questão de o que acontece em cada uma delas, são momentos que marcam, né, o que acontece durante o processo do Scrum, momentos importantes, tudo isso para manter um bom funcionamento dessa abordagem ágil, né? Todas elas, né, todos não, né, mas cada um evidencia algum aspecto, seja o planejamento dentro do Scrum, de como vai funcionar, seja o desenvolvimento em si, seja o encerramento em si, certo? Beleza. E mais uma vez, né, já falamos então basicamente toda a estrutura do Scrum, dei uma visão bem geral, inclusive está aqui para a gente ver de novo, né, uma visão bem geral de como é que ele funciona. A gente falou sobre o Product Backlog, sobre o Sprint Backlog, falou como é que funciona, mas uma coisa que você não deve esquecer, né, o Scrum, o foco dele é no gerenciamento do projeto, né? Você não vai utilizar o Scrum para especificamente desenvolver o software, tanto que é uma abordagem que também é utilizada em outras áreas. Como a gente viu, surgiu, né, nas empresas desenvolvedoras de automóveis, tá certo? Então, o foco é o gerenciamento do projeto. E como eu falei, o que é gerenciar o projeto? Né? É planejar, executar, monitorar e controlar toda a questão do prazo do seu projeto, né? Durante esse projeto vai estar sendo desenvolvido um produto, então esse tempo tem que ser respeitado, o valor investido durante esse projeto deve ser respeitado e o escopo desse projeto deve ser respeitado, né? Então, o foco do Scrum é esse, gerenciar bem o projeto, né? Então, quando se entra nas sprints, né, o Scrum não tem bem estabelecido um método de desenvolvimento para esse produto. E o que acontece? Uma combinação com uma outra abordagem que seja voltada, né, que seja orientada para o desenvolvimento do produto. Então, aqui dentro da sprint, que dura de 2 a 4 semanas, né, você pode fazer uma combinação com, por exemplo, uma abordagem tipo XP, que o XP, sim, ele te dá o suporte para o desenvolvimento do software em si. Tá? Então, né, reforçando aí, o Scrum não estabelece um método para o desenvolvimento do produto, a equipe de desenvolvimento, né, vai então selecionar a melhor abordagem para aquele tipo de sistema, para aquele tamanho da equipe, né? Vai levar em consideração alguns fatores para selecionar a melhor abordagem, né? Inclusive, dentro dessa abordagem selecionada, vai ver nas retrospectivas da sprint o que é que deu certo e o que é que pode melhorar, tá bom? Então, a equipe vai poder adotar outro método, como, por exemplo, o XP, o FDD, o AUP e etc. Existem outros, né? Então, assim, se alguém dentro da equipe já trabalha com alguma abordagem que tem funcionado, pode até sugerir e utilizar, ou se a própria organização já trabalha dessa forma, tá? Mas saiba sempre que se você vai trabalhar na organização que adota o Scrum, para o desenvolvimento do produto em si, vai ter uma abordagem combinada com o Scrum, porque o Scrum é para gerenciamento do projeto, tá certo? Não esqueça, esse é um detalhe importante. Se algum dia alguém chegar para você, você vai poder dar essa informação, né, com toda certeza que está dando a informação correta, tá certo? E, dito isso, caminhando para os finalmente, né,
Como eu já tinha adiantado para você, aqui estão as referências dos modelos que eu citei, né? A gente falou apenas do Scrum, tá? E apenas características bem básicas mesmo. A gente falou a estrutura básica do funcionamento dele, a gente falou dos principais papéis e das principais cerimônias. O Scrum não é apenas isso, pessoal. Existe um mundo dentro do Scrum, mas não dá para a gente falar tudo aqui em apenas uma videoaula, em apenas 2 vídeos de uma videoaula, tá certo? Então, assim, tem muita informação. Claro que esse momento, né, uma introdução, é para você realmente ter um conhecimento inicial, se você não tinha ainda nenhum conhecimento, mas vocês ainda vão ouvir falar bastante, né? Vão ver em outras disciplinas, de repente colocar aspectos dessas abordagens em prática, e na vida profissional de vocês, vocês vão conhecer isso daí na vivência diária também, tá certo? Então aqui tem a referência para o Scrum, para o XP, para o Agile Unified Process, para o FDD e para o Lean. Lembrando mais uma vez, não são as únicas abordagens, existem outras. E uma informação importante que eu esqueci de dizer quando estava falando do Manifesto Ágil. Eu sempre gosto de falar isso. Cada uma dessas abordagens ágeis, né, que surgiram a partir do Manifesto Ágil, se você observar quem é o criador dela, o autor, pelo menos das primeiras, eu não sei se hoje existe alguém que não estava lá presente que tenha uma, mas as primeiras, né, essas principais, Scrum, XP, FDD, se você for lá olhar quem é o autor, é um dos que estava presente lá naquela reunião, tá? Então você pode até dar, isso é curiosidadezinha, claro que isso daí não é questão de prova, mas é curiosidade, eles estavam presentes lá, eles levaram o conhecimento deles, as práticas deles que eles estavam utilizando, e então, a partir dali, cada um deles teve a sua abordagem, né, sendo chamada como modelo ágil. Curiosidadezinha, dica para você ficar ligado, tá bom? E com isso, né, a gente parte então para os encerramentos. Aqui tem algumas referências, né, que foram utilizadas para consulta, né, alguma informação a mais que eu tenho falado e tal, mas todas essas informações são facilmente encontradas não apenas nesses livros, tá bom? Fica bem disponível aí também no âmbito da internet, tranquilo e calmo, você encontrando muita informação sobre modelos ágeis. Claro que é muito bom filtrar essas informações, né? Então, assim, eu cito as referências diretas, né, oficiais de cada um dos modelos ágeis para que você possa ir direto à fonte, tá bom? E aí, no mais, pessoal, essa parte da videoaula foi um pouco menor, porque eu realmente tive que quebrar o vídeo em 2 partes, senão ia ficar bem extenso, e o objetivo não era esse. Mas, sempre frisando com vocês, se tiver alguma dúvida durante a videoaula, vai anotando suas considerações, alguma coisa que você queira levar para o nosso momento de discussão, que a gente esclarece no momento apropriado, tá certo? Acredito não, cumprimos com o objetivo da videoaula, que era fazer uma introdução rápida aos modelos ágeis, né, e ainda apresentei que é o Scrum, tá certo? Com isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, né, dizendo sempre para vocês que é sempre um prazer estar fazendo essas videoaulas para vocês, e a gente se vê novamente na próxima videoaula, tá certo? Fiquem bem e até a próxima. Tchau.